Opa, e aí galera, hoje eu vim aqui mais uma vez para trazer um vídeo para vocês sobre o canal da Foundation, que ela vai, o vídeo que eu tô vendo aqui, que eu vou reagir aqui hoje, é sobre o porquê o Caim é do bem e o Abel é do mal. Resumindo, por que o papel deles é trocado, porque na Bíblia, o Caim é do mal, porque ele matou o irmão dele, que é o Abel, e o Abel é do bem porque ele seguiu o caminho que Deus falava com ele, era um cara bom e foi morto pelo irmão. E o Caim na Bíblia era mau e o Abel era do bem. Já no universo CP é totalmente trocado. Vamos ver o que ela vai falar sobre isso. E aí, meus príncipes, quando eu comecei a falar sobre SCPs, um dos primeiros que apareceu pra mim foi o SCP-073 e o 076. Comigo também. Assim que eu vi esses dois personagens, assim que eu vi esses dois SCP, eu pensei, mano, eles têm uma ligação, claro, né? Pelos seus nomes e todo o contexto que eles têm. Eu fiquei assim, por que é trocado? Nunca entendi até hoje. Vamos ver. Caim e Abel, respectivamente. Só que uma parada bem estranha e de certa forma controversa quando a gente lê o documento deles é que aparentemente o Caim, que na história bíblica era o assassino do seu irmão, na história da fundação é totalmente pacífico. Tanto que ele tem vários privilégios dentro da fundação por não causar mal a ninguém. E ele só tem a classificação de Euclídeo e não de seguro pelo único motivo dele ter uma habilidade anômala, que aparentemente ele não consegue controlar, que mata toda a vegetação próxima de 20 metros dele. Ele é muito prestativo e gosta de ajudar os funcionários, além de ter uma memória fotográfica incrível, conseguindo memorizar os dicionários inteiros de 800. Nossa, essa arte dele com o corpo tecnológico pra mim é muito maneiro. Eu sempre gostei do SCP Caim, esse SCP aí. Mano, pra mim a arte dele é muito massa. Também o Abel também é muito massa. Essas tatuagens que ele tem pelo corpo, tatuagens vermelhas, essa aura meio é, obscura do personagem. Páginas. Ele conhece a maioria das línguas existentes e até mesmo línguas que estão mortas. Por essa inteligência e memória incrível, a Fundação usa ele como se fosse um supercomputador para armazenar informações e, então, chegou o dia que a Fundação trouxe informações sobre o 076 para ele. E nesse momento o semblante dele mudou completamente. Ele mostrou que conhecia o SCP e ele não quis aceitar qualquer outro tipo de informações sobre ele, dizendo que ele conhecia o SCP-076 por completo. E hoje sabemos o porquê, porque era nada mais nada menos que o seu próprio irmão. E é muito interessante ver as familiaridades dos SCPs com os personagens bíblicos de verdade. Por exemplo, o 073 tem essas marcas pelo corpo que até hoje não foram traduzidas. E isso causa uma agonia gigante para ele. Mas essas marcas não passam de símbolos que na verdade são a sua maldição. Assim como aconteceu com o Caim bíblico, onde Deus colocou um sinal em Caim para aquele que o encontrasse não o matasse. E isso aconteceu dentro do universo SCP também. Qualquer um que tente atacar o 073 vai ter o dano voltado contra si mesmo. A marca era um lembrete da sua maldição, sendo usada para diferenciar ele como alguém que havia sido amaldiçoado. Desde que eu vi esse SCP achei esse poder muito roubado, muito roubado. Eu até pensei numa vez, o que aconteceria se o lagarto atacasse ele? O ataque ia voltar pro lagarto? Né? Faz sentido, né? Pra mim, pelo menos pra mim. Eu tenho cada ideia maluca, caraca. Suado pelo Senhor. Além do mais, Abel sempre trabalhou com Não só o lagarto, mas também o tímido. Acho que é o Emelto 2. Caraca, agora eu não me lembro qual é o número de cada um. O tímido, que quem olhar pra. Quem tiver na sua mente o rosto dele, ele vai atrás. Quem conhece o universo CP vai saber que SCP é esse. Ou mesmo que não conheça o SCP, o universo CP, só o SCP mesmo. Porque ele é muito famoso. E é isso, bora com o Xamã. os animais, e Caim focava no trabalho da terra. E o seu castigo bíblico foi: quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. O solo não vai te dar boas colheitas, por mais que você se esforce. E olha só, um dos poderes having an e-commerce store. Voltei, caraca, no chato pra caraca. Bora continuar vendo. por mais que você se esforce. E olha só, um dos poderes anômalos do 073 ele destrói instantaneamente qualquer tipo de vida vegetal próxima a ele de 20 metros. Seja árvore, grama, plantações, qualquer coisa.
E isso é algo que ele não consegue controlar, é a sua maldição. E como eu disse, quando você lê o documento dele, realmente parece que os papéis se inverteram. Você consegue até sentir pena do Caim por ele, mesmo sem querer destruir toda a vida vegetal ao seu redor. Ser um homem pacífico e prestativo com os outros. Um homem imortal e condenado a vagar para sempre na terra e destruindo os frutos dela contra sua vontade. Já quando lemos o documento de quem seria a vítima da história bíblica, o Abel, ficamos assustados ao ver que ele é uma criatura totalmente horrível. O chamado SCP-076-1 é uma espécie de caixão de pedra onde temos o SCP-076-2 adormecido dentro dele, sendo o próprio Abel ali dentro. O caixão é coberto com vários padrões gravados profundamente na pedra, que até hoje ninguém conseguiu traduzir, e esse mesmo caixão tem aproximadamente 10 mil anos de idade. Tem uma espécie de porta de um dos lados dele, selada com várias trancas, mas até hoje nenhuma das chaves foi encontrada para trancar o Abel definitivamente ali. Assim como o Caim, o Abel também tem alguns símbolos no corpo. Na verdade, ele tem símbolos pra caramba na maior parte, sendo demoníacos e cobrindo toda a sua pele. E pra quem olha ele dentro do Pra mim, essa aura dele de homem marcado, pra mim é uma aura muito braba do Abel. Eu gosto muito dessa aparência dele. caixão ele parece estar morto, mas quando passa pelo processo de reanimação, é como se ele ressuscitasse, com os sinais vitais aparecendo no mesmo instante até que ele finalmente desperta. E quando isso acontece, é um completo caos. Ele é completamente diferente de um ser humano normal, conseguindo ignorar a dor e o choque, mesmo que seja um ferimento que derrubaria qualquer um no mesmo momento. Além disso, ele consegue despedaçar uma porta de aço em menos de 4 minutos batendo nela, percorrer 64 metros em menos de 3 segundos, receber tiros de calibre .50. Essa foi a primeira foto que eu vi sobre esse SCP. Ele segurando essa espada negra, com esse corvo e essas tatuagens vermelhas cobrindo o corpo dele. Muito massa, você é doido. Na cabeça e sobreviver por vários minutos, continuando a ar mesmo com danos graves do cérebro. Sobreviver até 1 hora sem oxigênio e também consegue materializar armas brancas aparentemente do nada. Algumas gravações de câmera lenta mostraram que essas lâminas saem de uma pequena fenda dimensional, como se fosse um pequeno furo no espaço. E as únicas formas de dar um fim no SCP foram de receber disparos de várias metralhadoras de alto calibre, e esmagado por um elevador de 13 toneladas. Mas quando você pensa que acabou, depois da sua suposta morte, os restos mortais entram rapidamente em putrefação, até serem reduzidos a pó. O caixão tranca os restos dentro dele novamente e se fecham. A tranca maior gira, selando o Abel ali dentro, e a partir de então, o Abel começa a se regenerar dentro do caixão. Algo que pode durar de 6 horas a 25 anos. Dentro desse tempo, ele pode ressurgir a qualquer momento. Caraca, 25 anos? Caraca, hein? Não é pouco tempo não. Mas pra seres imortais isso não deve ser nada. Causando o mesmo caos de novo, até que neutralizem ele novamente. Mas tudo se repete, porque de certa forma ele é imortal e sempre vai voltar. Mas por que no universo SCP os papéis se invertem? Porque o Abel, que foi a vítima da Bíblia, se tornou um monstro e o Caim, que cometeu um ato tão horrível, virou o queridinho dos leitores. Parece algo bem injusto, na verdade. Bom, essa mudança foi feita de propósito, trazendo o Abel, que antes era uma vítima, como alguém rancoroso pelo que foi feito com ele. E como diz na Bíblia, seu sangue clama por mim. Então ele tá sedento por sangue e irritado pelo passado. E olha, eu não julgo ele não. Eu também estaria puta da vida se o meu irmão metesse a paulada em mim e me fizesse ir de arrasta. Já na questão do Caim, a história traz ele como alguém que se arrependeu profundamente do que fez, que passou centenas de anos vagando pela terra com a sua maldição, cumprindo pelo pecado que ele cometeu há anos atrás, mostrando como ele ficou cheio de arrependimento e se tornou um estudioso pacifista, enquanto o Abel, o seu irmão, aquele que foi consumido por uma raiva vingativa até se tornar um monstro violento que mal pode ser visto como humano. Em uma proposta do 001, Essa ideia, pra mim, agora pra mim tá se encaixando, fazendo sentido. Faz sentido, né? Pelo menos pra mim tá fazendo sentido, não sei pra vocês.
Se você pesquisar um pouquinho, vai aparecer uma entrada dedicada ao 073 e ao 076, Caim e Abel, respectivamente. Em uma parte em que o Caim conversa com o 001, ele pergunta se o 001 conversou com o seu irmão. Então, o 001 responde que não, e Caim responde que quando ele o encontrar, diga a ele que sinto muito. E isso nos confirma o quanto ele se arrepende do que fez. Já no diálogo com o seu irmão Abel, ele sai do seu caixão e começa a rir e depois a chorar descontroladamente ao ver o 001. Depois, perguntando se o seu irmão Caim estava arrependido e se ele também o tinha o perdoado. E a resposta do 001, como sabemos, é sim. E então Abel perdeu todos os seus poderes e aparência anômala. Ué, como assim? Pera, calma aí. Eu perdi o raciocínio. Calma aí, calma aí. Deixa eu voltar um pouco. Depois, perguntando se o seu irmão Caim estava arrependido e se ele também o tinha o perdoado. E a resposta do 001, como sabemos, é sim. E então Abel perdeu todos os seus poderes e aparência anômala, e a sua sede de sangue desapareceu. E então ele foi colocado numa cela de contenção segura. Mas em outra proposta temos um final bem pior, onde eles nunca se perdoaram. Em um ataque do Rei Escarlate, Ah, agora eu tô entendendo. Entendi. Caraca. Essas propostas, claramente isso não é canônico na história do universo CP não, né? É apenas uma proposta uma proposta que foi recusada um universo alternativo, não sei. do exército ao nosso universo, ambos os SCPs irmãos ficaram cara a cara. E vocês devem saber o que aconteceu. Os irmãos começaram a lutar incessantemente até que ambos fossem eliminados. Até hoje não se sabe o que aconteceu com os seus corpos depois que o Rei Escarlate desapareceu. Algo interessante de lembrar é que, ao contrário do universo SCP, o Caim da Bíblia nunca se arrependeu. Ele nunca se arrependeu de ter ceifado a vida do seu irmão. E Deus deu a oportunidade dele se arrepender, mas ele não se arrependeu. Muito pelo contrário, o Caim estava mais preocupado com o castigo que ele ia receber do que com o seu relacionamento com o próprio Deus, além de reclamar que a punição era mais severa do que ele merecia. No fim, o Caim original e o universo SCP têm as suas semelhanças, e comparando as duas histórias tudo fica mais interessante com os detalhes, principalmente trazendo a narrativa que os papéis estão completamente invertidos, onde o mocinho virou vilão e aquele que era a vítima virou um monstro. No fim das contas, o 073 traz uma versão mais bonita da história, trazendo o arrependimento e mostrando o arco de redenção do Caim, mas o Caim de verdade nunca se arrependeu por nada do que fez. Caraca, eu consegui dar a pausa antes do anúncio começar. Galera, acho que o vídeo acabou por aí mesmo. Mas, caraca, esse vídeo aqui me esclareceu bastante sobre sobre esses dois SCP. Porque agora eu entendi o porquê deles serem desse jeito. Pra mim, eu acho que, pelo menos pra mim, faz sentido essa explicação dela. Não sei pra vocês, mas é isso, galera. Eu vou deixar o link do vídeo dela aí na descrição pra vocês ir lá apoiar o vídeo dela, tá? É isso. Falou!